Fala, gente, tudo bem? Você está aqui no nosso canal. O desejo do nosso coração, do meu coração, é que realmente estas mensagens abençoem a sua vida, né? Falem com você. Se você tem sido abençoado através do nosso canal, eu vou pedir para você, se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho, porque quando você faz isso, o YouTube, ele vê que o nosso material é relevante, ele consegue passar para o maior número de pessoas. E esse é o nosso desejo, né? Que mais pessoas assistam, mais pessoas sejam abençoadas, tá bom? Que a palavra de hoje fale com você, alcance o seu coração e abençoe sua vida em nome de Jesus. Boa noite, vamos estudar então a palavra de Deus, abre o teu coração. E as terças-feiras é um pouco estranho, né, neste lugar, porque nós ainda não podemos voltar com os cultos presenciais às terças-feiras. Domingo estávamos todos juntos e domingo que vem, se Deus permitir, estaremos também presencialmente. Mas hoje apenas nós aqui através das câmeras e do YouTube. Louvado seja Deus por isso. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia, o teu celular aí em Marcos, capítulo 6. Nós vamos ler juntos, vai aparecer aí no teu vídeo também. Diz assim, Marcos 6, versículo 1. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se dele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Amém, Senhor, nós colocamos diante de Ti este tempo, que o Teu Espírito fale conosco, ilumina os olhos do nosso entendimento, dos nossos corações, Pai, para que possamos receber a Tua palavra e que ela gere vida em cada um de nós. Que o Senhor use a minha vida esta noite, pela Tua bondade, pela Tua graça, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vemos aqui esse Evangelho de Marcos falando sobre a volta de Jesus a sua cidade natal, Nazaré. O ministério de Jesus já era conhecido, Jesus já estava percorrendo a Galileia, Cafarnaum, falando do reino de Deus, pregando na sinagoga, ensinando as multidões. Jesus estava passando por toda parte, curando enfermos, fazendo sinais e maravilhas. O ministério de Jesus seguia e foi ali uma oportunidade que Jesus teve de retornar a Nazaré. Um pouquinho antes, aqui no capítulo 5 de Marcos, nós vemos Jesus curando ali a filha de Jairo. E depois disso, né, o começo do capítulo fala: tendo Jesus partido dali, ele foi para a sua terra, ele volta para Nazaré. E esse texto nós vemos também em Mateus capítulo 13 e em Lucas capítulo 4. E algo muito diferente até então acontece ali, porque onde Jesus chegava ele era bem recebido, onde Jesus chegava ele pregava a palavra de Deus, as pessoas recebiam com alegria, milagres aconteciam, a fé era despertada no coração das pessoas. Mas aqui em Nazaré acontece algo diferente. Eu imagino que talvez Jesus estivesse empolgado em poder voltar à sua cidade natal. Eu imagino que talvez Jesus estava conversando talvez com seus discípulos e empolgado em voltar à sua cidade, rever os seus parentes, rever os seus amigos, vizinhos, pessoas que cresceram ali com ele. E imagino que o coração de Jesus estava ali celebrando, talvez ali empolgado em voltar a Nazaré. Mas quando ele chega ali, algo muito estranho acontece. As pessoas, elas veem Jesus ensinar, elas escutam, elas olham para Jesus, mas elas duvidam. Os moradores ali, os seus amigos, parentes,
vizinhos, eles olham para Jesus e eles endurecem o seu coração. Nós vemos nesse texto que eles fecham o seu coração, eles ficam pensando, eles duvidam da sabedoria de Jesus. Eles falam: que sabedoria é essa? De onde veio esta sabedoria? Como pode isso acontecer? Eles não reconhecem Jesus como Filho de Deus, eles não reconhecem Jesus como um mestre, como o Messias, mas eles ficam lembrando de Jesus, e eles olham para Jesus apenas como o carpinteiro, eles olham para Jesus apenas como o filho de Maria, apenas como o irmão de Judas, de Tiago, e eles não reconhecem, mas era Jesus, o próprio Filho de Deus, o verbo que se fez carne. Jesus estava ali com eles, mas eles não priorizaram e não reconheceram Jesus ali. Estranho isso, né? Talvez Jesus, a reação de Jesus, e a Bíblia diz que Jesus, ele admirou-se da incredulidade deles. Eles estavam ali perto de Jesus, mas com seus corações fechados. A Bíblia fala que eles se escandalizavam nele, se escandalizavam em Jesus. Eu fui dar uma olhadinha aqui e pesquisar o que seria escandalizar. E no original a palavra significa ofender, significa tropeçar, servir de tropeço, servir de obstáculo, tirar a credibilidade de alguém, promover a desconfiança de alguém em quem se deveria acreditar, provocar abandono, desaprovo que impede de reconhecer a autoridade de alguém. Era uma cidade e um público ali de Jesus, pessoas que estavam ouvindo o seu ensinamento, mas que não só não acreditavam em Jesus, mas elas tiravam a credibilidade, elas escandalizavam-se nele, elas talvez falavam umas com as outras: não, esse aqui não é possível, esse aí jogou bola com a gente, Jesus cresceu com a gente, não era o carpinteiro ali da esquina, filho de José, de Maria, não dá para acreditar que ele pensa que de onde vêm esses sinais, ele está escondendo algum segredo, não dá para acreditar nesse cara. Imagina, eles não só apenas não acreditavam no discurso de Jesus, mas eles desconfiavam, eles provocavam uns aos outros uma reação de abandono, de incredulidade, de tropeço mesmo e de obstáculo. Eles não só apenas não acreditavam, mas eles queriam impedir que os outros acreditassem. E quando eu leio esse texto, eu fico triste. Eu fico muito triste, porque eles estavam tão perto de Jesus, mas com seus corações tão longe. E o título dessa mensagem hoje é este: tão perto, mas tão longe. Tão perto e tão longe. Às vezes a gente acredita que isso não pode acontecer. Uma vez perto de Jesus, estamos perto. Uma vez dentro da igreja, uma vez moradores de Nazaré, Jesus está perto de nós, mas o coração daquelas pessoas estavam endurecidos, estava fechado para Jesus. E a Bíblia fala sobre Jesus, e eu quero citar alguns nomes, alguns títulos que a Bíblia fala sobre Jesus. Não era qualquer pessoa que estava ali com eles, não era apenas um profeta, não era apenas um pregador. A Bíblia chama Jesus de o autor da salvação. Havia salvação em Jesus. A Bíblia chama Jesus de o autor da vida, a verdadeira vida estava ali conversando com eles, ensinando a eles a palavra de Deus. A Bíblia chama Jesus de o bendito de Deus. A Bíblia chama Jesus, e tem os textos, né, e tem as passagens dessas referências, e você pode acompanhar aqui. A Bíblia chama Jesus também de raiz de Davi.
da descendência do rei Davi, aquele prometido, de quem haviam promessas no Velho Testamento sobre o Messias, sobre o Filho de Deus que viria. A Bíblia chama Jesus de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aquelas pessoas talvez perdidas, o caminho estava ali do lado delas, falando, ensinando a vida, a verdade. A Bíblia chama Jesus de o leão da tribo de Judá. O leão que vence, aquele que vem para reinar, aquele que vem da tribo de Judá. Eles sabiam o que era isso. A Bíblia chama Jesus de o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o primogênito da criação, a cabeça da igreja, o noivo da igreja. Chama de o Cristo de Deus. A Bíblia chama Jesus de Emanuel, é a manifestação de Deus conosco. Emanuel significa isso, é Deus deixando a sua glória, deixando o seu trono e vindo no meio dos homens, no meio da terra, andando entre nós, falando conosco. O Emanuel, Deus conosco. A Bíblia chama Jesus de Isaías 9, fala: o seu nome será maravilhoso. Ele é maravilhoso, Deus forte, o conselheiro, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Jesus traz força, Ele é o Deus forte, Ele traz paz, Ele é o príncipe da paz. Jesus, o Filho de Deus. Hebreus 12 fala que Ele é o consumador da nossa fé. Tudo começa nele, é dele, por Ele, para Ele e termina nele todas as coisas. A Bíblia fala que Ele é a brilhante estrela da manhã. É quem traz sentido para o nosso dia, assim como o sol, que é a estrela da manhã. Jesus é aquele que brilha nas nossas vidas. Ele é o justo juiz, a Bíblia fala que a sua justiça é correta, a sua justiça é eterna, é fiel, é soberana. Ele é o juiz, Ele é o Messias, o Senhor, o Salvador, o esperado, o prometido de todos os tempos. O mediador entre Deus e o homem. 1 Timóteo fala disso, que não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual importa que sejamos salvos. Há um só Deus, um só mediador, Jesus. Por meio de Jesus nós nos achegamos a Deus. Por meio de Jesus nós temos acesso ao trono da graça e da misericórdia do Senhor. A Bíblia chama de Jesus de o pão vivo que desceu do céu, o pão vivo que dá alimento, que alimenta. E Jesus certa vez falou até para aquela mulher samaritana: a água que eu te dou, você nunca mais terá sede, Ele é o pão, Ele alimenta, Ele sacia a sede, Ele sacia o desejo do coração. Há um vazio no coração do homem que só Jesus pode preencher, e só Jesus pode saciar a fome dos nossos corações. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa, você pode dar um glória a Deus onde você está. Esse é o Jesus que nós servimos, é o Deus das nossas vidas. Este culto, este momento é para adorarmos a esse Deus, é para levantarmos esse nome acima de qualquer nome, o nome de Jesus, Ele é o pão vivo que desceu do céu. João 10 fala que Ele é o bom pastor, Ele é o pastor das ovelhas, Ele é o pastor que guia as nossas vidas e que não nos deixa só. A Bíblia diz também, 1 João, que Ele é um advogado, nosso advogado junto ao Pai, Ele nos defende, Ele pagou o preço dos nossos pecados, e por isso nós temos a redenção, nós temos a dívida quitada, nós temos a salvação, nós fomos inocentados. A Bíblia diz que a cédula de dívida que era contra nós foi riscada e foi encravada lá na cruz. Jesus é o nosso advogado, Ele é o Rei de Israel, Ele é o Rei
rei das nações, o rei, mais do que o rei dos judeus, ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores, a Bíblia diz. Ele é o sumo sacerdote. O sacerdote tinha aquela função de levar as petições do povo a Deus, de oferecer um sacrifício. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele pagou o preço por nós, ele se sacrificou por nós, ele é o santo. A Apocalipse diz que os anjos estão ali o tempo todo dizendo: santo, santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor. Ele é soberano, ele é acima de tudo, acima de todos, acima de todas as circunstâncias. Ele é o Salvador do mundo. A palavra de Deus diz que ele é o Todo-Poderoso. A Bíblia diz, não se canse, essa lista é infindável, eu pus os principais. A Bíblia fala em João 1:1 que ele é o verbo, a palavra de Deus que se fez carne. No princípio ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Apocalipse 19 fala que ele é fiel e verdadeiro, em dias onde a infidelidade reina, em dias onde a hipocrisia reina, Jesus é fiel, Deus é verdadeiro, Jesus é o libertador. Romanos 11 fala sobre isso. Isaías 59 fala que ele é o redentor, que nos redimiu, que nos religou a Deus, que nos resgatou do império das trevas, que nos transportou para a luz do Senhor. Em Lucas 4 fala que ele é ungido de Deus. 1 Pedro fala que ele é a pedra de esquina, ele é a fundação, ele é o centro, ele é da edificação. Em Apocalipse 1 fala que ele é a fiel testemunha. Mateus 11 fala que ele é aquele que havia de vir. Colossenses 1 fala que ele é a imagem do Deus invisível. Nós estamos falando de ninguém menos aqui do que Jesus Cristo, o Senhor, Filho de Deus, que está aqui, que está nas nossas vidas, que está aí onde você está, que está nos nossos corações. Esse Jesus, incomparável, sublime, eterno, precioso, supremo, é o nosso Senhor Jesus. É o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Esse Jesus está acessível a nós, como estava ali aos nazarenos. Mas eles não perceberam quem era Jesus. Eles não ligaram os fatos. Eles não creram. E a Bíblia diz que Jesus não pôde, versículo 5 lá de Marcos 6, Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, se não curar poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. A Bíblia diz que não fez nenhum milagre, senão curar poucos enfermos. Isso me intrigou também um pouco, porque que milagre a mais Jesus gostaria de fazer ali, que não foi possível fazer? Nenhum milagre é o que diz aqui. Nenhum milagre foi possível. E quando eu olhei esse texto, eu fui levado ali pela palavra do milagre, procurando e pesquisando, a um texto de Colossenses, Paulo escrevendo aos Colossenses. E eu quero ler com você esse texto, Colossenses capítulo 1, versículo 24 ao 29, diz assim: agora me regozijo, Paulo falando aos Colossenses, na sua carta, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Versículo 26, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos,
aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Versículo 28, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Paulo, ele descobriu o sentido da vida. Paulo, quando teve o seu encontro com Jesus, ele descobriu para o que ele deveria viver. Ele descobriu o ponto alto da vida. Ele descobriu a realização que é viver em comunhão, em intimidade com Cristo. Ele descobriu a tal ponto que ele entrega a sua vida, a tal ponto que ele se esforça, a tal ponto que ele passa por sofrimentos, passa por aflições, e a Bíblia diz, ele sofreu chicotadas, ele sofreu naufrágio, ele foi dado como morto. Paulo sofreu pela pregação do Evangelho de Jesus. E ele está dizendo aqui aos Colossenses, ele fala o seguinte: eu faço isso com alegria, eu me alegro nos meus sofrimentos, eu me alegro nas aflições, porque eu estou pagando um preço a favor da igreja, eu me alegro em fazer isso. E no versículo 27 ele fala, qual é a finalidade desse mistério que estava oculto e foi revelado? Qual é a finalidade? É proclamar Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, Cristo em vós. Aqueles nazarenos, eles tinham esta oportunidade diante deles, Cristo no meio deles, e eles desprezaram aquilo. Paulo, em contrapartida, ele entrega a sua vida para que mais pessoas pudessem ter esta experiência de Cristo em vós, Cristo em vós. Deixa eu te falar uma coisa, quando você traz Jesus para a sua vida, as coisas mudam. Quando você traz Jesus para a sua família, as coisas mudam. Há um sentido, há um propósito, há uma realização quando você decide não caminhar sozinho. Jesus, vou dar as minhas mãos e vou andar com Jesus. E no último versículo que nós lemos aqui, no versículo 29, Paulo fala assim, para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Essa palavra aqui no original, eficientemente em mim, é a mesma palavra lá de Marcos que fala que Jesus não fez ali nenhum milagre. Milagre, essa palavra milagre é a mesma palavra aqui que Paulo está falando, que a eficácia do Senhor opera eficientemente em mim. Eu entendo que o maior de todos os milagres, escute isso, é a manifestação de Cristo nas nossas vidas. É Jesus vivo em nós, Cristo em nós. É você respirar a presença de Deus, é você convidar o Senhor a caminhar com você todos os dias. Não é você ter uma carteirinha de crente, não é você ir no culto ou você conectar e ser inscrito no canal da igreja lá no YouTube, não é isso. É você ter Jesus vivendo dentro de você. Esse é o maior de todos os milagres, essa é a maior de todas as manifestações que Deus pode fazer nessa terra. E aquele povo de Nazaré, aquela cidade natal de Jesus, Jesus não pôde fazer nenhum milagre. Ele curou pessoas, ele impôs as mãos, ele deu saúde, mas o milagre que ele queria fazer, o maior de todos, que era entrar no coração daquelas pessoas,
ele não pôde fazer naquele lugar. Porque havia incredulidade, porque havia dúvida no coração, porque havia um pré-julgamento ali, uma oposição ao Senhor. Mas nós temos a escolha nas nossas vidas hoje, de abrirmos os nossos corações e de deixarmos Cristo viver em nós, amém? Deixarmos Cristo viver em nós, deixarmos Jesus fluir das nossas vidas, fluir das nossas vidas. O maior de todos os milagres é nos relacionarmos com Cristo, é nos relacionarmos com esse autor da vida, é recebermos a força nos dias de fraqueza, porque Ele é Deus forte, é recebermos paz no meio da aflição, porque Ele é o príncipe da paz e habita dentro de você e dentro de mim, é nós contarmos com Cristo todos os dias das nossas vidas, é olharmos para o Filho, e quem vê o Filho vê o Pai, é nos relacionarmos com Deus, é sairmos desta esfera humana que nos cerca e vivemos a nossa vida num outro patamar, é vivemos a nossa vida pela palavra de Deus, amém? Eles estavam tão perto, Jesus ali do lado deles, fisicamente pertos, mas com os seus corações longe. Hoje Jesus está muito perto de nós. A verdade é essa, hoje Jesus está muito perto de nós. Jesus está a um clique no seu YouTube aí, ó, a um clique. Você vê sobre Jesus, você escuta sobre Jesus, você pode receber informações, uma palavra sobre Jesus. Há um clique ali no aplicativo da Bíblia no seu celular, você pode abrir ali e ler a palavra de Deus. Jesus está ali, acessível a mim, acessível a você, tão perto, Jesus está tão perto, a uma distância de uma oração. Quando você fecha os seus olhos e diz assim: Senhor, pronto, parou tudo, o tempo e o espaço parou, abriu-se aqui, ó, uma conexão espiritual com Deus. Quando você ora e fecha os seus olhos, ou de olhos abertos, você diz: Senhor, Ele está ali, Ele está ali. E a minha pergunta é o seguinte: nós temos aproveitado nestes dias esta acessibilidade a Cristo? Nós temos, Jesus ele deu a sua vida, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele foi para o Pai e deixou o Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo dentro de nós é Jesus. Eles são três, mas são um. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. É Deus que vive dentro de mim, dentro de você. É Jesus vivo em nós. É o Espírito Santo de Deus falando conosco. Nós temos aproveitado isso. Nós temos dado a Deus a importância, dado a Jesus a importância que Ele merece. Será que a gente tem ficado desesperado em situações? Será que temos estado desesperados em situações difíceis das nossas vidas? Desesperados. Existem cristãos hoje desesperados por notícias ruins, por cenários desfavoráveis, desesperados. Aonde está o príncipe da paz na tua vida, na minha vida, na nossa casa? Aonde está o Deus forte, o conselheiro? Aonde está o autor da vida, o consumador da nossa fé? A nossa fé só termina em Jesus, até Ele voltar, ou até nós irmos para lá e nos encontrarmos com Ele. A nossa fé não acaba, a nossa fé não terminou, a nossa fé está viva, está operante, está em nós. Ele é o consumador da nossa fé. Ele é o Salvador. Nesses dias nós temos estado a salvo. Você tem sido salvo dos seus pecados, dos seus conflitos, salvo do desespero que toma conta dessa sociedade onde nós estamos, salvo da incerteza do mundo. Jesus é o Salvador. Vou te falar uma coisa: quem tem Jesus tem tudo.
Se Jesus é o Senhor, é o centro da sua vida, você é daqueles que não teme más notícias. A sua fé está firme, está inabalável. E se o inimigo vem por um caminho contra a sua vida, por 7 caminhos ele vai embora. Porque você sabe quem você é, você sabe o que você carrega dentro de você. Jesus Cristo em nós, a esperança da glória, a esperança da glória. Mas muitas vezes as pessoas estão na igreja, muitas vezes as pessoas estão em grupos da igreja, muitas vezes as pessoas estão curtindo as redes sociais da igreja, mas com os corações tão longe, tão preocupados, tão frios, não aproveitando. Jesus está ali, tão perto, e nós muitas vezes tão longe, nosso coração tão longe. E esse texto que eu li de Marcos, eu falei, ele também está no Evangelho de Mateus e de Lucas. E em Lucas ele é um pouco mais detalhista, e ele nos mostra o que Jesus ensinou naquele dia, naquele sábado, lá em Nazaré. E eu quero ler com você, Lucas capítulo 4, que é o mesmo texto que de Marcos. Lucas 4, versículo 16, até o 30, é um pouquinho extenso aí, presta atenção, tá bom? Vamos lá, Lucas 4, versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. O que Jesus leu? Versículo 17. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Versículo 20. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: não é esse o filho de José? Disse-lhes Jesus: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Versículo 25. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel, no tempo de Elias. Aí ele está comparando com Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta, de Sidom. Elias não foi às viúvas, só explicando, ele não foi às viúvas de Israel, ele foi a uma viúva lá em Sidom, em Sarepta. Havia também, versículo 27, muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio, ele estava lá longe. Os de Israel não foram curados. Versículo 28, todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E olha o que eles fizeram, Lucas completa, versículo 29, levantando-se, expulsaram Jesus da cidade, levaram ele até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Olha isso, eu não me conformo, talvez você também não. Eles queriam matar Jesus, você entendeu isso? No final do texto, eles ficaram tão irados, tão bravos com o que Jesus disse, porque Jesus estava falando: eu sou ungido de Deus. Hoje se cumpre essa palavra lá de Isaías, que eu fui ungido para pregar as boas novas, eu fui ungido para levar o evangelho de Deus aos pobres, para pregoar o ano aceitável do Senhor. Esse sou eu. Ele se revela como filho de Deus, ele se revela como o enviado de Deus aos seus vizinhos, aos seus parentes, aos seus amigos, ali em Nazaré. Mas
eles começaram com o burburinho lá. Ah, quem é esse aí? Esse aí não é o filho de José? Esse aí não é o carpinteiro? Esse aí não é... Os seus irmãos não estavam entre nós? Suas irmãs não estão entre nós? E Jesus prossegue falando isso, que na sua própria terra um profeta não tem honra, que Elias foi enviado a uma viúva fora de Israel. Fala que Eliseu foi curar um leproso, Ciro. Por quê? Na sua própria terra havia incredulidade, as pessoas não buscaram por Deus, e eles ficam irados e eles querem levar Jesus para uma montanha alta e jogarem Jesus de lá. E aí você lê isso aqui, você fica em choque. Eu leio também, fico em choque. Como podem querer fazer isso com Jesus? Mas eu estava pensando aqui, muitas vezes nós fazemos o mesmo nas nossas vidas. Muitas vezes nós não cremos em Jesus. Muitas vezes nós não o priorizamos. Muitas vezes nós não deixamos o maior milagre, o milagre do relacionamento acontecer em nós. Muitas vezes, na primeira oportunidade, no primeiro relacionamento, no primeiro convite de um amigo, numa primeira oportunidade vantajosa lá no seu trabalho, que é desleal, na primeira oportunidade a gente empurra Jesus abismo abaixo. E talvez a gente lê a Bíblia e a gente se horroriza com isso, mas às vezes fazemos igual. A minha oração esta noite, a minha palavra esta noite para a tua vida é simples: esteja perto de Jesus. Não troque Jesus por nada. Não troque a presença do Senhor na sua vida por nada, por nada. Não existe relacionamento, não existe ilegalidades, não existe nada que seja mais importante do que a presença de Jesus na tua vida, na tua casa. É o que vai garantir a tua história, é o que vai garantir a tua história, é o que vai sustentar a tua vida, a tua família, nos dias bons, nos dias maus. E nós não vivemos em Cristo apenas para esperar as coisas dessa terra. Nós vivemos porque há uma vida eterna. Nós vivemos porque há um destino selado ao céu que nos aguarda. E o Espírito Santo, muitas vezes, nós sufocamos a voz do Espírito Santo. Deus quer falar comigo, Deus quer falar com você, e muitas vezes nós não damos ouvidos. Hebreus 3, versículo 15 diz assim: enquanto se diz hoje, terça-feira, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação dos vossos pais lá no deserto. João 15 diz assim: já não vos chamo servos, porque, Jesus falando, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Jesus está lá, e quando nós lemos Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, a gente usa muito esse versículo, quando vamos pregar e falar para um não cristão. Jesus está lá na porta do teu coração, mas aqui no sentido real, Jesus está falando com cristãos, e Jesus está batendo na porta dos cristãos. Se você abrir a porta, eu vou entrar, e eu vou cear com você, e você comigo, é o que o texto diz. Jesus, ele não quer ser apenas o Senhor, mas ele quer ser o seu amigo. Nós lemos aqui: eu não quero chamar vocês, Jesus falando, de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas eu quero chamar vocês de amigos, porque eu quero revelar os meus segredos, eu quero compartilhar os sonhos que existem no meu coração com você. Jesus, o próprio Jesus, vivendo em nós, se relacionando conosco. Se hoje ouvimos a voz do Espírito Santo, não endureçamos os nossos corações, não endureçamos os nossos corações. Você escolhe, você vai abrir o seu coração
você vai dar a Deus, dar a Jesus o lugar de honra que Ele merece na sua vida? Como que eu faço isso? Como que eu me relaciono com Jesus? Orando e lendo a palavra. É simples, orando e lendo a palavra, orando e lendo a palavra. É como se fosse o almoço e a janta, é orando e lendo a palavra, orando e lendo a palavra. Talvez você um dia não esteja sentindo vontade de orar, não importa, ore, é orando e lendo a palavra. Talvez um dia você vai ler a Bíblia e não vai entender direito, não tem problema, continue orando e lendo a palavra, porque aos poucos Deus vai enchendo o teu coração, aos poucos Jesus vai falando com você, aos poucos você vai criando esse relacionamento, essa intimidade com Deus. Eu não estou falando aqui apenas para pessoas novas na fé, eu estou falando aqui também para gente velha na fé, para gente que há muitos anos caminha com Jesus, mas que talvez está um pouco enferrujada aí, a tua vida, a tua intimidade com Jesus talvez esteja um pouquinho apagada. Nessa noite eu quero te convidar, corra para Jesus, busque ao Senhor, abra o teu coração, Ele está tão perto de você, não deixa isso passar, não deixa isso passar. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, mas continua dizendo: a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus, de viverem uma vida diferente nessa terra, de não contarem com a sua própria sorte, mas de buscarem, de viverem Cristo vivo em nós, a esperança da glória. Não perca isso, perca dinheiro, perca amizades, mas não perca Jesus na tua vida, não perca negócios, perca clientes se precisar, mas não perca Jesus na tua vida, em nome de Jesus. Eu quero ler um último texto com você, Jeremias 29, 13 e 14, diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Buscar-me-eis, eu vou repetir, me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Essa promessa de Deus está sobre a minha vida, está sobre a tua vida. Busca o Senhor enquanto se pode achar, busca o Senhor, Ele será achado de nós, Ele fará mudar a nossa sorte. Que Deus te abençoe nessa noite, em nome de Jesus.